Fala aí, meus pequenos gafanhotos traders, quebradores de conta, operadores de OB. Brincadeirinha, pessoal. Calma aí, viu? Calma aí. É brincadeira. E aí, meus jovens, tudo bem? Bom, estava eu fazendo meu diário de trading, tá bom? Postando aí para a turma, fazendo o diário escrito e compartilhando aí para auxiliar a leitura dos senhores, tá? Eu estava olhando para o gráfico e pensei o seguinte, cara, tem muita gente que opera usando Fibonacci, tá? Mas Fibonacci, se você não souber fazer alguns filtros, pode dar ruim. Então, toda ferramenta você tem que ter um momento onde você pode participar da estatística positiva daquela ferramenta. Então, existe um momento, existe a região, existe confluências necessárias para que essa ferramenta se torne assertiva no seu trade system, tá bom? Então, hoje aqui eu vou compartilhar com vocês uma das confluências que eu olho, um dos cenários que eu olho para poder validar se o meu retorno, a minha correção em cima da região de Fibo pode ser interessante ou não para eu abrir risco, tá bom? Eu vejo muitos abrirem risco simplesmente pelo fato do preço chegar na região. Então, poxa, chegou no 50 do 61, eu meto ferro, tá bom? Mas e se você pudesse analisar a simplicidade ali de uma ferramenta que te mostra um pouco do fluxo, tá? O interesse, desbalanceamento, desequilíbrio entre oferta e demanda, para que você pudesse avaliar, poxa, será que está tendo algum comportamento diferente dentro dessa região? E é justamente isso que a gente deve procurar. Dentro do seu local corretivo, você tem que achar ali algum tipo de anomalia, tá bom? De exaustão do movimento, para que justifique a sua tomada de ação, tá? É muito comum, por exemplo, o preço subiu e ele está voltando aqui, subiu e ele está voltando aqui para corrigir em cima do 50 e do 61 de Fibo. Só que o preço ele está descendo com muito fluxo, com muito volume e você não sabe usar isso ao seu favor, tá bom? Então, bora lá passar essa ideia para vocês. Eu separei aqui 3 exemplos que foi justamente desses 2 dias que passaram, tá? Vamos aqui analisar o primeiro exemplo que eu separei, que foi o exemplo aqui do dia 24 de novembro, tá bom? Dia 24 de novembro. Então, note aqui que eu tenho um pivô marcado na tela. Então, eu tenho o início desse pivô aqui nessa região e o fundo aqui, tá bom? Se a gente colocar uma Fibo aqui, bora colocar uma Fibo, do topo para o fundo, a gente vai achar esta região aqui, entre os 50 e 61, beleza? Certo. Tem traders que acham essas regiões, chega na região e já clica direto. Eu não gosto de clicar direto. Eu preciso que esse preço chegue na região e ele me passe informações para que eu me sinta mais confortável em entrar, precificar o meu risco e tentar segurar esse trade para que ele possa andar, se deslocar. Me dá aí um fator de risco-retorno positivo, tá bom? Então, primeira coisa, o que a gente observa? Deixa eu dar o zoom aqui para que vocês vejam direitinho. Aqui. Primeira coisa, a gente tem toda essa perna de expansão e a perna de correção, ok? Essa perna de correção desse pivô mais macro, ela tem esta região aqui mapeada, ok? Mapeada desde o dia anterior, tá bom? Note aqui, que o preço abre dia 27, ele abre dentro da estrutura, dentro do pivô que você precificou. Então, a gente não precisa ajustar a Fibo
quando o preço ele abre dentro, tá bom? A FIBO ela continua válida. O que eu quero ver é a característica desse preço quando ele chega nessa região, tá bom? Então, quando esse preço chega na região, olha aqui o primeiro exemplo da forma que eu analiso, tá bom? Ele chegou na região, vou dar o zoom aqui, ele chegou na região e ele chega na região, cadê meus pincéisinhos? Só um minuto. Aqui, setinha, vou pegar uma corzinha rosa e diminuir a espessura, beleza? Olha aqui, ó, quando ele chega na região, primeiro insight que eu tenho, volume entrando, tá? Absorvendo possivelmente os compradores, certo? Então eu tive aqui, ó, uma absorção em cima da região que eu mapeei. Esse é o primeiro gatilho. Seria suficiente para eu, Thiago, no meu modo de ver, abrir trade aqui? Não. Aqui seria um dos fatores, tá? Quando eu observo o fluxo, eu percebo que, ó, que ele renova lá em cima. Ó, eu vou puxar lá de cima para vocês verem, ó. A minha renovação ela tá aqui, ó. Então eu tenho, ó, esse topo aqui ele renova, ele já me dá divergência, tá? Ó, esse topo aqui ele me renova aqui, ó. Foi aquele candlezinho vermelho e esse topo aqui é esse aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu tenho renovações de topo com fluxo e a partir daqui eu já tenho renovações. Cadê o fluxo? Não tem fluxo. Não tem expansão de interesse comprador, tá? Então isso aqui você estaria analisando antes mesmo dessa absorção aqui, ó. Então o preço ele vai te passando algumas informações, tá? Esse volumão que aconteceu aqui foi mais por conta dessas absorções aqui, ó, tá bom? Mas a gente não teve expansão de fluxo, beleza? Então, chegou dentro da minha região, eu não clico direto. Então, eu noto que as minhas ondas de impulsão em relação às correções, elas estão muito próximas, possivelmente dentro de um gatilho, aí, de um cenário de exaustão, tá bom? Eu noto que eu não tenho expansão do meu fluxo comprador, já é um segundo sinal, tá? Mas eu ainda não tenho quebra de fundo dessa estrutura menor, que isso me daria a inversão de sentimento, tá bom? Note aqui, ó, que dentro dessa minha região ele até passou um pouco dela, tá? Então se eu tivesse abrindo risco aqui com stop curto, eu já teria estopado, tá bom? Por isso que eu gosto de entrar em confirmações. Então eu tenho, ó, divergência de fluxo, tá? Número 1, divergência de fluxo. Número 2, eu tenho uma absorção ali acima do 61. E número 3, agora eu preciso que essa estrutura menor ela mude a característica. Então eu prefiro entrar, na grande maioria, por confirmação do que por risco. Então existe dois tipos de trade. Existe o trade por risco, onde você leva mais stops, tá? E existe o trade por confirmação, tá? O trade por risco, geralmente eu gosto de pegar quando a minha relação do fundo, para ele quebrar a estrutura ao topo que eu quero entrar aqui, ó, tenha acima de 300, 400 pontos, tá? Porque aí eu posso entrar no risco, tentando buscar esse fundo aqui para poder soltar contrato. Mas quando eu tenho um risco muito próximo entre o ponto onde eu quero entrar e o fundo onde quebra a estrutura, eu prefiro esperar quebrar, mudar a característica para que a gente possa fazer uma entrada por confirmação, tá bom? Então aqui, ó, note que dentro do 61 ele volta, ele entra dentro da região, ó, desse pivôzinho, ele confirma e segue o movimento dando continuidade, tá bom? Então, o que você pode perceber dentro da região de FIBO que você marcou? Tinha desinteresse por parte dos compradores. Eu tive absorção
e eu tive mudança de característica no fractal menor, tá bom? Então, dentro de uma região de fibo de um fractal maior, tá? Falando igual goiano, maior, quando essa estrutura muda a característica, é o melhor cenário para você abrir o risco, é uma entrada por confirmação, beleza? Vamos analisar outro cenário, olha só esse aqui, ó. Então aquele ali foi uma entrada por confirmação. Quando que essa análise pode salvar a gente de uma entrada errada? Nota que é as mesmas características do dia anterior praticamente. Então aqui a gente tem o topo, o fundo e achou a região, beleza? Certo, então quem opera FIBO achou o local. Olha a VWAPzinha passando aqui, ó. Ô rapaz, confluência com a VWAP, o cara abre risco bem aqui, certo? Só que o que eu tenho de fator aqui nessa análise para mim falar assim, cara, será que é realmente um ponto ideal para me abrir trade aqui? Olha só como que o volume ele vem se expandindo, como que a demanda, como que o volume vai sendo injetado no mercado, tá? Observa, ó, que a gente tem barras de expansão, tem player atuando dentro desse movimento. Observa que lá no fundo, ó, eu tive uma divergência de fundo, então eu renovei aqui o fundo com divergência no volume e eu estou vindo de um processo de inversão de interesse. Então eu não tenho mais interesse em vendas e o meu interesse mudou. Então a pergunta é, como que esse preço chega na região, tá? Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês pode fazer a diferença, porque olha só, cara, eu estou querendo vender aqui, ó, porque esse local aqui, ó, é a correção do meu pivô. Mas aí eu olho para os meus indicadores, poxa, eu acabei de renovar um fundo onde eu tive divergência, tá? Eu notei que eu acabei de ter aqui, ó, uma mudança de característica do fractal menor e eu tive também uma inversão de sentimento na balança, no fluxo dos compradores, e eu tenho muita demanda sendo injetada. Quando o preço chega na região, pessoal, a gente tá, ó, nesse trecho aqui da construção do X-Wave, ó. Olha o tanto que ele já foi construído aqui, ó. Olha o tanto que eu já tenho fluxo se expandindo aqui nessa região. Estão entendendo que a análise do contexto às vezes pode tirar você de uma situação de stop, tá bom? Então, segundo exemplo aí para você. Terceiro exemplo, tá? Que foi de ontem, dia 24 de novembro para hoje, tá? Então você marcou lá o fundo, o topo do movimento de hoje, que foi aquela armadilha lá na máxima, e o preço voltou para corrigir, tá bom? Quando ele volta para corrigir, dentro da região do 50,61, que é a região de desconto da estrutura do fundo do dia anterior e do topo de hoje, como que esse preço chega na região? Sempre se pergunte isso. Você pode abrir por risco? Pode, isso vai depender do seu perfil, do seu gerenciamento de risco. Eu estou falando para vocês como eu analiso, como eu prefiro atuar, tá? Talvez você tenha as mesmas dificuldades que eu tive. E às vezes o que eu estou falando para você aqui, você nunca parou para pensar, tá bom? Então, se servir para algumas pessoas aí que está iniciando, poxa, eu já fico super feliz, satisfeito demais, tá bom? Então, note como que esse preço está chegando dentro da região. Vamos observar? Qual é a referência da onda principal que você tem aqui nesse mercado? Olha aqui, ó. Você tem essa onda de impulsão que teve muita demanda. Então, para que esse movimento inteiro aqui de demanda, ó, seja invalidado, ele tem que vir romper o fundo, voltar para testar e continuar. Só que nesse movimento que ele precisa romper esse fundo, para ele mudar a característica, ele tem que vir com volume, com expansão de fluxo. Tá bom? Se eu tiver um
e não tiver o outro, pode ser sinais de divergências e anomalia nessa onda. Eu sempre tenho que trabalhar com esse conjunto, tá bom? Então, olha só, o preço ele desce lá na minha região, beleza, eu tenho uma certa expansão aqui, ó, de interesse vendedor, tá? Mas esse interesse vendedor, ele não se sobrepõe à demanda que eu tive, tá bom? E note uma situação, ó. Deixa eu colocar retinho aqui para vocês. Aqui eu tinha esse fluxo que estava em expansão. Eu renovei mais um fundo com um fluxo menor e eu renovei um terceiro fundo sem nada. Olha aí as divergências acontecendo dentro das regiões. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa característica. Tá bom? Essa característica aqui, ó, tem muito, eu sempre vou falar isso, tem muito vendedor de curso que não sabe nem analisar isso aqui, tá bom? Então, olha só, dentro da região, isso aqui é uma entrada por confirmação. Então, dentro de um pivô macro, você espera o fractal micro inverter, mudar a característica e te dar sinais de divergência. Ali é uma entrada por confirmação. Bom, então aqui a gente teve um movimento bastante direcional, tá? Então, dentro dessas regiões de prêmio e desconto, nós podemos sim abrir trades de risco e abrir trades por confirmação. São dois cenários diferentes, ok? Eu prefiro abrir trades por confirmação, mas o que fica aqui é, preste atenção em como o preço chega na região. Não é chegar e você vai comprar ou vender. Procure por divergências, de preferência se for uma região mais macro, espere o fractal micro mudar a característica. Isso eu estou falando, pessoal, quando a gente pega ali para achar região de prêmio e desconto usando máxima e mínima do dia, tá bom? E um fractal maior. Se você estiver colocando, por exemplo, FIBO, para você achar região de pivô de 5 minutos, essa característica de mudança de sentimento ali do fractal menor, ela vai ficar mais imperceptível. Você vai ter ali que praticamente olhar no 30 segundos para você achar esse time. Mas acontece? Acontece, porque o mercado é fractal. Então acontece também. Bom, então observem, tá bom? Região de prêmio e desconto de fractais maiores. De preferência, espere o preço fractal menor mudar a característica do movimento para que você tenha maiores confirmações, consiga precificar o seu stop e tenha mais convicção no movimento para que você consiga segurar o trade. Beleza? É uma visão minha, espero que tenha ajudado aí você também, tá bom? Se não ajudou, dá o like do mesmo jeito, se inscreve no canal, estamos juntos, meus amigos. Valeu, segue lá no Instagram, THD Trader, tá bom? Conteúdo todos os dias, tá? Valeu, turma, até mais, fiquem com Deus, tchau!